Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Aqui é o professor Leonardo de História e hoje nós vamos dar início a um ciclo de aulas relacionados aí ao último tema que nós estávamos vendo, que é o Segundo Reinado. Então nós já trabalhamos aí com os aspectos políticos do Segundo Reinado. Nós vimos como Dom Pedro II ele conseguiu apaziguar, né, as disputas políticas entre o Partido Conservador e o Partido Liberal, que surgiram no finalzinho do período regencial, né, com a regência una do Araújo Lima, e esse apaziguamento político ele vai culminar na formação daquele gabinete da conciliação em 1853. Então, deixado esse tema de lado, esse primeiro ponto, nós vamos agora falar da política cultural adotada pelo Segundo Reinado. Então, Dom Pedro II, com essa elite, tá? Eles vão se preocupar em construir uma identidade nacional para a nação. Então, o ponto norteador, tá, nevrálgico, central dessa política cultural será a construção dessa identidade nacional. Então, no primeiro momento, havia uma necessidade de criar vínculos culturais entre as províncias do Império, tá? Então, a ideia era mostrar que todas essas províncias elas possuíam uma origem comum, né? Elas comungavam do mesmo passado e elas pertenciam ao mesmo território. Então, além dessa elite política que foi construída aí no período joanino, no primeiro reinado, então havia necessidade de se construir uma elite intelectual que resolvesse esses problemas, essas questões da nação, tá? Então, vão ser criadas faculdades de direito em São Paulo e no Recife em 1827, tá? No período ainda do primeiro reinado, só que no segundo reinado essas faculdades elas vão ter um papel de aglutinador, né, da intelectualidade no segundo reinado. Então a maior parte dessa elite intelectual ela vai sair dessas faculdades de São Paulo e do Recife. E além disso, vai ser criado em 1838, tá? No período regencial ainda, o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, o famoso IHGB, tá? O IHGB ele vai ter por objetivo principal estudar a fauna, a flora brasileira, tá? E a ideia era explorar as potencialidades econômicas que o território brasileiro ele possuía. E aí, a partir daí, se inicia um estudo sistemático e científico do território, das dinâmicas sociais e culturais do Brasil. Então, aqui a fotinho do IHGB, tá? No seu início. A revista científica, então a revista científica ela servia para divulgar os estudos, as pesquisas realizadas dentro desse IHGB, tá? Então, esse período aí de fomento cultural, de construção de identidade cultural dentro do segundo reinado, ele vai ser concomitante num primeiro momento ao surgimento aí do romantismo dentro da Europa. Então, no Brasil, nós vamos ter aí a escola romântica, tá? E essa escola romântica brasileira, ela vai ser herdeira desse romantismo europeu. Então, o romantismo, bem a grosso modo, ele foi o quê? Um movimento artístico, filosófico, surgido nas últimas décadas do século XVIII na Europa, tá? E ele vai durar até metade aí do século XIX. Então, ele vai se caracterizar com uma visão racionalista do mundo, tá? E de e que vai buscar aí consolidar os nacionalismos dentro dos estados nacionais da Europa, tá? Do Brasil, enfim. Opa, passei muito aqui. Opa, aê. Bom, então o movimento romântico no Brasil, ele vai ter início em 1836, tá? Então com a publicação da obra Suspiros Poéticos e Saudades do Gonçalves de Magalhães. Então essa primeira geração, que vai ser formada pelo Gonçalves Dias, pelo Van Hagen, pelo Martins Pena, pelo Joaquim Manuel de Macedo, tá? Elas vão estar ligadas ao Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, tá? Então, por exemplo, o Gonçalves Dias aí, que foi um poeta, um historiador, ele também foi um etnólogo, tá? Ele vai estudar as populações indígenas do Brasil. Então, era uma geração romântica aí que tinha como principal objetivo exaltar a natureza do Brasil, né? Construir um passado idealizado. Então, aí eles vão se voltar ao indianismo, que vocês já trabalharam na aula de literatura, tá?
e a ideia era definir uma identidade nacional para a nação, tá? Bom, então aqui, Floresta Virgem do Brasil, né? Então há uma exaltação da natureza brasileira, tá? Com o intuito de criar esse elan entre as elites provinciais, né? Mostrando aí como que a natureza do Brasil era exultante, exótica, tá? Bom, aí a foto aí do Gonçalves Dias, tá? O grande poeta aí dessa primeira geração do indianismo. E aí um trechinho do Iju Capirama, né, a obra poética mais famosa aí o poema, né, mais famoso do Gonçalves Dias. Então aí vocês estão vendo aí que é uma exaltação da coragem do indígena, tá? Então uma idealização aí desses primeiros habitantes do Brasil. Então, seguindo aí o tema do indianismo, nós vamos ter o José de Alencar, né? Que nasceu em 1829 e morreu em 1877. Então ele foi escritor, político, romântico, tá? Então ele vai atuar tanto na literatura quanto na política. Então o José de Alencar ele vai dialogar muito, né, com alguns aspectos dessa primeira geração romântica e ele vai ser um romancista que vai estar ligado aí ao indianismo, então ele vai escrever uma trilogia indianista, o Guarani, a Iracema, o Birajara, tá? Tem os romances urbanos, a Lucila e a Senhora, que fazem uma crítica social das dinâmicas, né, urbanas do Segundo Reinado. Então a Lucila é uma jovem pobre que tem que se prostituir, né? Então a Senhora, a Aurélia, né, é uma mulher que ela ganha uma herança, né? Então ela consegue aí conquistar, enfim, né, o amado dela, né? Então os romances regionalistas, né, o gaúcho, o sertanejo, estão mostrando essa relação que as províncias tinham, e os romances históricos, exaltação da pátria, da nação, enfim, as Minas de Prata e a Guerra dos Mascates. Nós temos aí a foto aí do José de Alencar, jovenzinho, e aqui um pouco mais idoso, tá? Então, alguns temas aí do romantismo. Então, indianismo, idealização do elemento indígena, tá? Versus tentativa de compreender os costumes indígenas. Então, por trás do indianismo brasileiro, além dessa idealização, né, que é comumente falado nas aulas de literatura, nós temos a tentativa de compreender esses costumes indígenas. Então, já pontuei aqui que o Gonçalves Dias, ele fazia parte desse IHGB, tá? Então ele realizou estudos etnográficos relacionados aí à população indígena dentro do Brasil. Então nós temos o tema do nacionalismo, construção de uma interpretação glorificadora do passado e do homem brasileiro, tá? Através dos romances regionalistas, os romances históricos e a crítica social. Tá? Então a dinâmica urbana capitalista era denunciada, criticada dentro desses romances. Então, por exemplo, tem A Senhora, do José de Alencar, que eu já rapidinho falei um pouquinho, e o tema da escravidão, que vai ser criticado aí pelo Castro Alves. Ao contrário do José de Alencar, que era escravocrata. Bom, então o romantismo, além da política, né, além da literatura, esteve presente dentro das artes plásticas. Então nós temos aí o Victor Meirelles, que foi um pintor romântico, pintou o quadro famoso aí, a Moema, que vocês podem pesquisar, tá? Eu não consegui imagem aqui para vocês, então vocês pesquisem em casa. A primeira missa no Brasil, tá? E nós temos aí um compositor importante aí brasileiro, Carlos Gomes, compositor de ópera. Então ele vai fletar com estilo romântico, tanto no Guarani quanto na Noite do Castelo. Então Guarani, a ópera dele, Guarani, inspirada aí no romance do José de Alencar, e A Noite no Castelo, inspirada no poema do Antônio de Castilho, que foi um romântico português. Então, tem esse quadro aqui, que é a Iracema, de 1884, do José Maria de Medeiros. Então, nós temos aí a natureza exuberante e a idealização aí da mulher indígena, né? Primeira Missa no Brasil, do Victor Meirelles, pintada em 1860, tá? Então, uma idealização por completo, né? Então, você tem lá os portugueses que trazem o cristianismo e todos os índios aí que automaticamente se convertem, né?
estão lá adorando a Cristo, a cruz, enfim, uma idealização do processo de colonização. Então, o romantismo no Brasil, né? Então ele vai de 1836 com, já falei aqui, né? Com os Suspiros Poéticos e Saudades do Gonçalves de Magalhães, que não é uma obra muito importante hoje, né? Ela não tem um valor literário tão grande, ela serve apenas como um marco, né? Para definir o marco, o início do romantismo, e o marco final do romantismo, a publicação do Memórias Póstumas de Brás Cubas, o Machado de Assis. Esse romance, sim, com alto valor literário, tá? Então, além do romantismo, o período do Segundo Reinado, esse século XIX, tá? Ele vai ser também definido pelo realismo, pelo naturalismo. Então essa política cultural, ela muda de figura a partir aí do início do realismo em 1881. Então no finalzinho aí, né, nos últimas décadas do Segundo Reinado, há uma mudança dentro dessa política cultural do Segundo Reinado. Então o que foi o realismo? Crítica aos costumes sociais, tá? É uma crítica que já existia dentro do romantismo. Então, o realismo, ele se propunha a fazer uma análise psicológica das personagens, tá? Objetividade da linguagem, linguagem sem floreios e a presença de um discurso científico, que vai estar mais presente ainda no naturalismo. Então, o naturalismo, ele vai ter um estilo influenciado pelo discurso científico, a biologia, a sociologia, tá? E a realidade, ela vai ser retratada de uma forma quase fotográfica. Então, o realismo e o naturalismo são duas estéticas literárias aí que dialogaram muito intensamente entre si, tá? Então, algumas obras aí realistas, naturalistas. As Memórias Póstumas do Brás Cubas, que faz uma crítica aí às dinâmicas sociais, a como a política ela estava engendrada dentro do Segundo Reinado. Vocês já leram, vocês sabem como que é o romance, tá? E aí, dois romances do Aloysio Azevedo, O Mulato e O Curtiço. Então, mostra aí como o homem, ele é definido, né, pelo meio social que ele é inserido, como esses costumes eles são transformados de acordo com a sociedade, enfim, tá? Então, dentro do realismo, dentro do naturalismo, nós vamos ter esse discurso científico, tá, relacionado aí à raça e à natureza. Natureza aí entre aspas, por quê? Porque a natureza relacionada à índole dos indivíduos, tá? Então é caracterizada pela feição racial que as populações têm. Então, essas ideias vão ser incorporadas aos estudos literários e nas políticas públicas. Então, fora desse eixo literário, nós vamos ter o Silvio Romero, tá? E o Nina Rodrigues, que vão realizar uma série de estudos afro-brasileiros. Então, aqui, nesses estudos, nós temos uma clara valorização da raça branca, tá? Sintonia com as teorias raciais europeias, superioridade da raça branca e da cultura europeia. Então é assim, nesse século XIX, nós temos também aquele momento do imperialismo, né, na neocolonização, onde os países da Europa vão buscar explorar, ampliar suas fronteiras econômicas, conquistando os países da África, da Ásia, e a desculpa moral que eles usavam era justamente essa, de que a raça branca era superior à raça negra, à raça asiática, tá? E essa superioridade, ela era embasada por um discurso científico, tá? Então era bem problemático isso aí, tá? E a questão da mestiçagem. Então, o mestiço, ele vai ser visto como inferior ao branco, tá? E por incrível que pareça, eles achavam que o elemento branco ele era mais poderoso que o mestiço em si e que no final iria ocorrer um branqueamento da população, tá? Então, além dessa questão racial, existia a ideia de que o indivíduo era determinado pelo meio social chamado habitat em que ele estava inserido, tá? Então isso fica bem claro no Curtiço, né, do Aloysio Azevedo, certo? E é isso, pessoal. Falou!